Seção VI. Dos servidores públicos. Artigo 38. A atividade administrativa permanente é exercida. Inciso 1º. Em qualquer dos poderes do município, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público, ocupante de cargo público em caráter efetivo, ou em comissão, ou de função pública. Inciso 2º. Nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado, sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Artigo 39. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. O prazo de validade de concursos públicos é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo previsto no edital de convocação, e sua prorrogação, se houver, o aprovado em concurso público será convocado, observado a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego, na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância dos parágrafos 1º e 3º deste artigo implica na nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos e limites fixados em lei. Artigo 40. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada neste artigo, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil de autoridade contratante. Artigo 41. O município estabelecerá plano de cargos e salários para seus servidores, cuja remuneração, bem como o subsídio dos agentes políticos municipais somente, poderão ser fixados ou alterados por meio de lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 1º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros dos poderes do município, dos detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos municipais, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais, ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, fixado para o prefeito municipal. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Parágrafo 3º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 4º. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo, e os preceitos estabelecidos no artigo 39, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. Artigo 42. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o disposto no parágrafo 1º do artigo 41. Inciso 1º. A de 2 cargos de professor. Inciso 2º. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º.
a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Artigo 43. Ao servidor público municipal, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado do cargo, emprego ou função, sem direito à percepção dos vencimentos do cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados, como se no exercício estivesse. Artigo 44. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento por portadores de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 45. Os atos de improbidade importam suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na graduação estabelecidos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 46. O servidor admitido por entidade de administração indireta não poderá ser colocado à disposição da administração direta, salvo se para o exercício de cargo ou função de confiança. Artigo 47. É vedado ao servidor público municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo em que for titular, exceto quando ocupar cargo de comissão ou desempenhar função de confiança. Artigo 48. O município instituirá regime jurídico e plano de carreira para os servidores dos órgãos da administração direta, de autarquias e de fundações públicas, devendo a política de pessoal submeter-se a essas seguintes diretrizes. Inciso 1º. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Inciso 2º. Profissionalização e aperfeiçoamento do serviço público. Inciso 3º. Estabelecimento do quadro dirigente capaz de desenvolver a formação e o aperfeiçoamento dos administradores de serviços públicos municipais. Inciso 4º. Critérios de mérito objetivamente apurado para ingresso e desenvolvimento da carreira de servidor público municipal. Inciso 5º. Remuneração compatibilizada com a complexidade e a responsabilidade das tarefas executadas, e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Parágrafo 1º. Ao servidor público que, por acidente de trabalho, se tornar inapto para exercer as atribuições do seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo ou função. Parágrafo 2º. Para provimento de cargo de natureza técnica exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Artigo 49.
O município assegurará aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 20, 22 e inciso 30, da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo exigir. Artigo 50. A lei poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos municipais, obedecido em qualquer caso o disposto no parágrafo 1º do artigo 41. Artigo 51. É vedada a dispensa do servidor ou empregado público sindicalizado, a partir do registro da candidatura, a cargo de direção ou representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. É assegurado o direito de greve nos limites definidos em lei federal. Artigo 52. Lei municipal disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade.